O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Cumprimentando mais uma vez Padre George, administrador desta paróquia, irmão querido, está aqui com vocês neste pastoreio há quase 3 meses, né? Está indo para o 2º mês, não é isso? Então, é uma alegria estarmos juntos, saudando também os irmãos que estão em casa, nos acompanhando neste momento pela transmissão desta paróquia de Santos Reis. Meus irmãos, hoje a liturgia, ela nos recorda a memória do Santíssimo Nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa festa, ela inicia por volta do século XIV, né, com os frades franciscanos, né, sobretudo com São Bernardino de Sena, que foi um grande santo, um grande sacerdote, e que utilizava para sua pregação os recursos audiovisuais, né, figuras, para que o povo pudesse entender melhor o Evangelho. Então, a princípio, essa festa começou para a ordem franciscana. Depois o Papa Inocêncio, ele pegou e abriu esta festa para toda a igreja, e por isso que estamos aqui hoje celebrando ela. Claro, dentro deste contexto bonito que é o novenário, hoje é o 8º dia, né, do novenário em honra aos nossos padroeiros Santos Reis. Muito bem. O contexto que estamos celebrando, o nome santíssimo de nosso Senhor, nos faz, meus irmãos queridos, lembrar não apenas de um nome que ficou no passado, ou de uma palavra que ficou nos tempos
que estão longe de nós. Na verdade, o nome de Jesus não são só um amontoado de palavras, vogais. O nome de Jesus está contido a nossa salvação. Então é muito mais do que um nome, é um conteúdo de Deus, né? É a palavra de Deus. Então quando nós olhamos para Jesus, nós vemos toda a pregação, todo o conteúdo sendo revelado em Jesus. Jesus é a alta revelação do Pai, não é? Então o que os profetas falaram, olha, vai vir o Messias, que os profetas anunciaram, nós vemos em Jesus. Por isso Jesus, ele mais tarde vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Cristo é o verbo eterno do Pai. Nós celebramos isso há pouco no Natal, onde cantávamos com o salmista na noite do dia 24. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, celebrar o santíssimo nome de Jesus, então não é só lembrar um nome, mas é lembrar que Deus se fez homem, se encarnou por nós. Bom, isso é o chão da liturgia de hoje. O que era invisível em Deus se torna então visível em Jesus. Quando olhamos para Jesus, nós vamos poder não só saber que Deus está conosco, mas como nós vamos poder contemplar. Inclusive, é o evangelho de hoje. João Batista, ele aponta fisicamente, dizendo, aquele homem é o Cordeiro de Deus. Ele é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, a festa do Santíssimo Nome traz para nós o que há de mais bonito, a nossa salvação. Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que salva. E aí poderíamos até dizer, por que não, o Deus que se abaixa. O que é, na verdade, o que estamos celebrando, o Natal do Senhor? Ainda estamos no tempo. É o abaixamento de Deus. Deus que se inclina, que vai se abaixando, abaixando, até conseguir nos apanhar em nossa pequenez. Deus só pode abaixar em direção a nós mesmos, porque não há nada além dele, né? Então Deus é pleno, mas para nos alcançar, ele se faz um de nós. Meus queridos irmãos, o nome na Sagrada Escritura indica uma missão. Logo, o nome de Jesus, que significa Deus salva, indica claramente a missão que ele se propôs a realizar. E se fez obediente, obediente até a morte de cruz. Então, quando olhamos para o nome de Jesus, vemos estampado nele a nossa salvação. Meus caros, na liturgia da palavra de hoje, nós encontramos textos maravilhosos, que podem até servir de um retiro espiritual. Padre Jorge, eu sempre digo que a novena é um retiro espiritual, para o sacerdote, mas também para o povo, porque a gente reza mais, está mais próximo de Deus, e ali vai sendo formado pela palavra e pela Eucaristia. Então, neste retiro que vocês estão caminhando com o pastor de vocês há 8 dias, escutando, ouvindo, partilhando, colocando a mão na massa também, porque novena também é uma fábrica de serviço, não é assim? Gente, serviço é o que não falta, não é? Então nós hoje somos iluminados com estes textos da Sagrada Escritura, que nos ajudam a aprofundar no mistério que estamos celebrando. A primeira leitura do apóstolo João, está no capítulo 2, dá o tom desta noite, dá o colorido. Aqui João vai dizer para o povo assim, olha meus irmãos, nós temos um estatuto primeiro, nós temos algo que é intrínseco, ou seja, que já nasce conosco, digamos assim, que é a vocação natural do ser humano. Pelo batismo, nos tornamos filhos e filhas de Deus. Então São João vai dizer, olha meus irmãos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. Aqui está o grande centro desta noite.
Somos chamados filhos. Então, quando batizamos, nos tornamos então filhos de Deus. Este é o estatuto primeiro nosso, é o nome mais sagrado, que deve vir antes mesmo do nosso próprio nome. Somos filhos de Deus. Se somos filhos, nós somos, portanto, herdeiros dos bens celestes. E aí São João vai dizer, que bens são esses? Que bens são esses? A vida eterna. Então, caros irmãos, entre nós aqui no norte de Minas tem uma expressão muito interessante. Quando alguém, às vezes tem uma criança que cresce, trabalha fora, volta, né? A pessoa fala assim, esse menino é filho de quem mesmo? A gente não fala isso? Esse é filho de Maria de Fulô. Assim, esse é filho de João do Poço. Então assim nós identificamos aquela pessoa. Quem é? Esse menino é filho de quem? Para dizer, de qual família ele pertence. E aí às vezes, esse é dos Cardoso, é dos Araújo, é dos Soares. Então quando nós identificamos um nome, nós não estamos só identificando um nome, mas nós estamos atribuindo um lugar para aquela pessoa. Ele pertence àquele local afetivo, né? Ele é daquela família. Então assim, quando alguém pergunta para nós, menino, você é filho de quem? Eu sou filho de Deus. Se sou filho de Deus, tenho direito à vida eterna. Muito cuidado, direito assim, porque Deus nos dá, não porque merecemos. Então assim, João vai nos ajudar a compreender que somos herdeiros de uma herança infinita, de uma herança que não cabe dentro da compreensão humana. Herdamos de Deus o seu nome. Assim como disse, esse menino é filho de João, da Maria, do Joaquim, do Tibúrcio. Assim também trazemos em nós o santíssimo nome de Deus. Somos filhos de Deus. Então, quando um pai dá o sobrenome para uma criança, ele transmite a vida. E de fato, o povo mais antigo, eles diziam isso, né? O pobre só tem o nome, por isso deve honrar o nome. Isso, o povo antigo tinha horror a ficar devendo às pessoas, porque zelava pelo nome, não é? Então o nome não é só um atributo, mas é a própria pessoa. Então trazemos em nós o nome de Deus na fala e marcado com carimbo indelével no nosso coração, com carimbo que não pode ninguém ir lá e apagar. Herdamos de Deus o seu santíssimo nome, herdamos de Deus os seus bens, e o maior deles, a vida eterna. É muito bom ouvir São João falando isso para nós. Eu digo isso sempre quando eu vou batizar, esta é a maior graça que podemos receber neste mundo, trazer em nós o santíssimo nome do Senhor. A maior graça que você pode receber. No entanto, meus irmãos, junto com esta graça, nós também temos a palavra de Jesus que diz que quem muito é dado, muito também será cobrado. Então, se nós temos um nome que é o nome de Deus, nós também temos que carregar em nós as ações de Deus, as obras de Deus. E aí o Evangelho vai dizer, né? Em outro lugar, as obras da luz, que João vai dizer, eu vim dar testemunho disto, da luz. Queridos, não basta somente ter o nome de Deus em nós, mas é preciso agir com as obras de Deus. Isso na nossa casa, isso na comunidade, isso no trabalho, onde quer que estejamos. Temos que agir com as obras de Deus, do jeito que Deus age. E como Deus age? Deus age nos salvando. Portanto, nós também devemos promover a salvação ampla, ajudar na obra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui ou em casa nos acompanhando neste momento, podemos nos perguntar, olhando para os nossos padroeiros. Todo padroeiro, ele imprime numa comunidade o tom de uma espiritualidade. Toda paróquia tem uma espiritualidade. Aqui os patronos de vocês são os santos reis.
Qual é a espiritualidade que deve permear então o coração de vocês no dia a dia, no trabalho pastoral e no trabalho diário? Seguramente, os santos reis são para nós um ícone de desprendimento. Eles deixam seu país, suas casas, suas seguranças, seus bens temporais, deixam a certeza e partem para um lugar que eles não sabem onde é, quem vão encontrar e se vão encontrar. Mas eles vão, obedientes à palavra do Senhor. Podem ir. Hoje nasceu o menino. Então eles partem em missão e não descansam e não se deixam distrair com os palácios, com o ouro, com as ofertas de grandeza. Vocês sabem disso, eles chegam, erram um lugar, não é? Porque eles pensam, logo, o rei nasce no palácio, vou procurar lá. Mas Jesus não está lá, então eles não se deixam distrair com a fala mansa do mal, com os manjares do mundo, com as glórias do mundo. Eles, não, nossa missão não é aqui, o menino não está aqui, nós temos que continuar. Então, Santos Reis deixa para nós um legado de desprendimento. Desprendimento do quê, Padre? Das nossas mentalidades, das nossas concepções. Às vezes na igreja, a gente escuta muito isso. Padre, para que você está mudando isso? Aqui sempre foi assim. Dona Maria tem 400 anos que ela está aqui, Padre. Não podemos mudar. Não, a igreja não é museu. Ela está viva e ela sempre precisa ser renovada. Em seus pastores, nos leigos e leigas, nos movimentos, nas pastorais, na conversão. Nós estamos vivos, precisamos melhorar. Então os santos reis deixam para nós este legado. Asseguro a vocês que a visita dos reis ao presépio, onde encontraram José, Maria e, claro, Jesus, a quem eles estavam procurando, não é dada somente por curiosidade. Então quem segue Jesus só por curiosidade, não aguenta ir muito longe. Rapidinho cansa, porque a curiosidade acaba. Quem segue Jesus só pelos bens, pelas graças, também cansa, porque depois disso vai fazer o quê? Os reis procuram a Jesus porque sabem que Jesus é o sentido da vida deles. Jesus é o que falta na vida deles. Eles têm tudo, falta o sentido. Qual é o sentido da sua vida, meu irmão? Será que você nasceu só para trabalhar e pagar boleto? Será, gente? Que nós nascemos só para isso? Trabalhar, pagar boleto e passar raiva? Não, temos um projeto maior. A nossa vida tem um sentido maior. E tem pessoas que vivem assim, só para isso. Seguramente, os santos reis nos dá esta missão. É preciso encontrar o sentido primeiro da nossa vida, que é ser filho de Deus, que é pertencer e ter em nós este santíssimo nome. Eles partem quais peregrinos, que aliás é o tema da festa de vocês, não é? Peregrinos de esperança. Os santos reis são estes peregrinos, que passam por diversos caminhos, na esperança. Vamos encontrar Jesus. Nós vamos encontrar o Senhor. Então a esperança é o que faz com que a gente não desanime. É o que faz com que a gente acredite mais uma vez e mais uma vez, até o projeto se concretizar. Esta é a herança que deve ficar no coração de vocês após esta festa concluir. Os santos reis procuram o santo nome de Jesus e onde ele está. Por isso são capazes de passar por todos os caminhos bons e os caminhos difíceis. Caros irmãos e queridas irmãs, para concluirmos, podemos nos lembrar também do Evangelho de São João, na qual o evangelista vai narrar o profeta João Batista, o último dos profetas. Aqui nas linhas do Evangelho, o apóstolo João vai dizer assim: olha, João viu Jesus. Esta passagem quer indicar
que João sabe identificar quem é o Senhor por causa da sua esperança messiânica. Também João Batista sabe o seu lugar. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Isso para nós que vivem em comunidade é fundamental. Quando esquecemos de procurar a Jesus como santos reis e começamos entre nós a procurar quem é o maior, quem manda mais, quem é o mais importante, nós nos perdemos. Toda vez que fazemos isso, a igreja se perde no caminho de encontrar Jesus. Todos unidos com eles, com os santos reis, ao encontro de Jesus. Avante, para frente. A igreja não pode ter marcha ré. A igreja é para frente. Avante, com Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Assim, João Batista pôde dar testemunho, dizendo: eu vi o Espírito descer como pomba do céu sobre ele e permanecer. Eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito. Foi o evangelho de ontem. Meus irmãos, este eu vi é onde entra cada um de vocês que está aqui nesta noite ou quem está em casa. O que você viu ao longo desta novena? O que seus olhos contemplaram? O que seu coração sentiu nas missas, nos encontros, etc. Nós não podemos sair de uma novena do mesmo jeito que entramos. Temos que sair melhor. Então, se a comunidade está rachada, nós temos que ir lá e unir. Se a comunidade está sem esperança, nós temos que esperançar. Se a comunidade vive no desamor, nós temos que passar a amar. A novena deve fazer isso conosco, para que a gente diga também, como João Batista no versículo 34, eu vi e dou testemunho. Então a igreja precisa do testemunho de vocês, leigos e leigas, não só dos sacerdotes. Eu digo isso na minha comunidade onde trabalho. Às vezes o povo espera que só o padre dê testemunho. Seguramente temos que ser os primeiros e a corda aperta sempre para nós mesmos. Temos que dar o testemunho, mas a igreja também tem que dar. Os leigos e leigas, que são a maior parte do povo de Deus, tem que dar testemunho. Eu vi o Senhor. Seguramente quando os reis voltaram por outro caminho, em suas terras, eles falaram: eu vi o Senhor, eu estive com Ele, Ele mudou a minha vida. Assim também, que nós ao sairmos por aquelas portas, possamos dizer: eu também vi, eu também dou testemunho. É bom demais ser de Cristo, é bom demais pertencer a Ele, e não vou viver mais longe dEle um minuto sequer. Oxalá os nossos padroeiros possam rogar a Deus por nós, para que tenhamos aqui, engenheiro Navarro, esta coragem de ir aonde a igreja precisa ir, com Cristo, por Cristo e em Cristo. De fato, esta é a herança, este é o maior presente que recebemos de nossos padroeiros: a sua firmeza, a sua virtude, a coragem. Que assim, quando nós chegarmos no ano que vem, nesta mesma data, com a igreja transformada, nós possamos dizer: eu continuo vendo e continuo dando testemunho. Eu vi o Senhor. Este é o Filho de Deus. Ele é o sentido da minha vida. Que assim seja, que a Virgem Maria, Senhora nossa, nossa querida Mãe, nos guarde com o manto sagrado, para sermos como os reis, atentos, esperançosos e persistentes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, quem puder fechar os olhos um pequeno instante, vamos respirando fundo, deixando esta palavra tão saborosa de Deus tocar lá no fundo do nosso coração, para que nós, como os reis, possamos sair de nós mesmos para ir ao encontro de nosso Deus. Instante de silêncio, meditemos.